noite, Paulo Moura, cientista político. São pontualmente 20 horas dessa sexta-feira, dia 21 de agosto de 2026. Estamos a postos para mais uma das tradicionais lives de sexta-feira do canal Dextra. Hoje vamos falar do péssimo momento, pior momento vivido por Lula nessa campanha eleitoral. O inferno astral mudou de endereço, atravessou a rua, passou os meses de junho e julho incomodando Flávio Bolsonaro, que agora vive um período de bonança, e se transferiu definitivamente, esperemos que definitivamente, para a campanha do Lula, que desde o dia 30 de julho vem passando por infortúnios em função do escândalo envolvendo os vazamentos do inquérito que a Polícia Federal tem sob investigação contra Lulinha, o filho de Lula. Mas antes, eu quero agradecer a todos vocês que mensalmente contribuem financeiramente para manter este canal no ar. O canal Dextra está há mais de 6 anos na trincheira de luta por liberdade, este ano apoiando firmemente a candidatura do Flávio Bolsonaro. Infelizmente, gente, nos últimos 2 ou 3 meses aí a audiência do canal caiu e acho que o pessoal deu uma desanimada com a campanha eleitoral. Eu estou torcendo para que esse ânimo volte com as pesquisas aí mostrando o Flávio melhorando, com a campanha com a campanha eleitoral melhorando para o nosso lado, com a situação do Lula se complicando. Mas, infelizmente, a receita do canal caiu e eu conto com o apoio de vocês. Agradeço a todos que já fizeram os seus Pix ao longo desse mês de agosto. Vocês podem contribuir via Pix, se tornando membro do canal, clicando aí no cifrãozinho logo abaixo dos comentários dos vídeos do canal ou aqui nas lives, deixando os seus super stickers. Sou grato a todos pela audiência e pelo apoio de sempre. Muito bem, meus amigos, vamos lá. Em primeiro lugar, uma excelente notícia: o processo do Felipe Martins nos Estados Unidos andou. O juiz que conduz o processo intimou o governo americano a identificar quem foi que introduziu o registro falso do Felipe Martins no sistema, comprovou cabalmente que foi falsificada a entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos. Portanto, agora está oficialmente comprovada a falsificação do registro de entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos. Os advogados do Felipe Martins adquirem uma forma de comprovar agora no Brasil que a prisão do Felipe Martins, que se deu por causa deste registro de entrada nos Estados Unidos, se deu com base num pretexto falso e, portanto, isso deve desencadear toda uma série de medidas jurídicas e legais da defesa do Felipe Martins aqui no Brasil, mas, com certeza, dessa situação, dentro do processo nos Estados Unidos, decorrerão investigações para identificar o autor desse registro falso inserido no sistema e, identificado o autor desse registro falso, vão investigar a cadeia de comando da inserção desse registro falso, porque, obviamente, não se imagina que alguém tenha feito isso sem ter recebido algum tipo de incentivo externo, possivelmente vindo do Brasil. Então, uma excelente notícia para todos nós que estávamos ansiosamente aguardando por notícias do processo do Felipe Martins nos Estados Unidos, já que ele continua preso numa célula, num cubículo de 1,5 metro por 3 metros e incomunicável praticamente, recebendo visita apenas dos seus advogados e familiares, não podendo se comunicar externamente, censurado
praticamente que está, e esperemos que o andamento do processo nos Estados Unidos gere desdobramentos jurídicos e políticos para o seu processo e para as circunstâncias em que ele se encontra aqui no Brasil. Dito isso, vamos passar para o tema da análise de hoje, que é a situação de inferno astral que se abate sobre a campanha do Lula, né? Como eu disse na chamada aí, na abertura da live, o inferno astral do Lula começou no dia 30 de julho e nós estamos no dia 21 de agosto, gente. Vamos retroceder a maio. Maio foi o período em que o Flávio chegou a aparecer na frente das pesquisas eleitorais, antes do episódio dos áudios do Vorcaro. Alguns institutos, e aqui eu não estou falando do GERP e nem do Veritá. Eu não me lembro qual foi desses institutos, desses institutos principais, acho que um deles foi o Ideia Big Data, se não me engano, o outro acho que foi o Real Time, se não me engano, foi esses dois institutos, dos grandes institutos que fazem pesquisas eleitorais, mostraram o Flávio 1 ponto na frente do Lula, e eu digo que se em algum momento, em algum instituto, o Flávio apareceu na frente do Lula, isto significa que o Flávio pode vencer essa eleição. Sempre lembrando que inúmeras vezes nós vimos acontecer as urnas se abrirem e os resultados das urnas contrariarem os institutos, e esta é a razão pela qual a gente nunca deve desanimar e baixar a guarda olhando exclusivamente para os números das pesquisas. Eu olho para os números das pesquisas, de fato, olhando para o comportamento dos eleitores. Então, eu não absolutizo os números das pesquisas, mas eu levo em conta o fato de que, se em algum momento o Flávio esteve à frente das pesquisas nessa eleição, isso significa que isto pode acontecer de novo e que o Flávio pode vencer esta eleição. Dito isto, o Flávio, então, foi abalroado, primeiro, pelo tarifaço de Trump lá atrás, que ajudou o Lula. Logo depois do tarifaço, o Lula volta a ultrapassar o Flávio, 1 pontinho só, mas volta a ultrapassar o Flávio. Depois vieram os áudios do Vorcaro. Flávio caiu mais ainda, dependendo do instituto, 6 pontos, 4 pontos, 3 pontos, mas caiu. Depois veio o vídeo da Michelle. Flávio não caiu muito mais do que isso, nunca caiu muito mais do que 6 pontos. Teve uma pesquisa da Quest, que eu acho que foi fajutada há 3 pesquisas Quest atrás, que deu 7 pontos, que eu acho que nunca aconteceu, mas vamos admitir que o Flávio tenha chegado a estar 6, 7 pontos atrás, né? O fato é que hoje os institutos, dependendo do instituto, o Flávio está entre 4 pontos e 1 ponto atrás do Lula, dependendo do instituto. Se a gente não levar em consideração o GERP e o Veritá, né? Levar em consideração esses institutos que medem alguma coisa de distância entre esses números que eu falei. Saiu uma pesquisa CNT-MDA, dando o Flávio 9 pontos atrás do Lula. Eu desprezo CNT-MDA, que dá tanta distância assim como eu desprezo o GERP e o Veritá, que dão o Flávio muito à frente do Lula, tá? Mas, mesmo assim, eu afirmo que o Flávio pode vencer essa eleição. O que acontece depois que esses escândalos aconteceram contra o Flávio é que esses escândalos ficaram no passado. Não aconteceu nada mais
de negativo contra o Flávio e, a partir do dia 30 de julho, começaram os vazamentos sobre o inquérito da Polícia Federal que investiga Lulinha e a participação do Lulinha nos lobbies no Ministério da Saúde, na Dataprev, e essa sequência de vazamentos a conta-gotas que se concluiu agora com a matéria da Veja, matéria de capa da Veja, publicada ontem, com o conjunto do inquérito. Todo o inquérito se transformou de conhecimento público. Isso conclui um período, portanto, de 20 dias de sangramento do Lula perante a opinião pública. E isso aconteceu no período já daquilo que a gente chama de campanha eleitoral. Nós estamos há 44 dias do dia da votação em primeiro turno e dia 28, daqui uma semana, começa o horário eleitoral gratuito. Por que isso é importante? Porque este escândalo acontece num momento de véspera da propaganda na televisão. E o escândalo será levado para a televisão. Obviamente, a campanha do PT vai ressuscitar os áudios do Vorcaro. E o que nós vamos assistir é a campanha do Flávio jogando Lulinha no colo do Lula e a campanha do Lula tentando ressuscitar a memória dos áudios do Vorcaro. Então vai ser fogo cruzado e nós vamos ter que ver o impacto desses fatos no comportamento do eleitor, só que o escândalo do Lulinha é um escândalo vivo, recente, e nós não sabemos se não vem mais coisa por aí. Mais coisa em que sentido? No sentido do que vazou é o que diz respeito ao inquérito da Polícia Federal sobre o tráfico de influência na venda de cannabis para o Ministério da Saúde e o tráfico de influência no Dataprev, que é o Instituto de Previdência, é o Departamento de Informática lá, é a estatal de informática do INSS. Portanto, tangencia uma investigação que envolve o INSS e está faltando ainda o inquérito que investiga o careca do INSS, o escândalo do INSS, que tem interface através do careca com o Lulinha. Não vamos imaginar que o careca, sendo sócio do Lulinha, nesses negócios envolvendo a empresa de cannabis e tendo seus negócios alimentados com dinheiro roubado dos aposentados, não tenha nenhuma interface com o Lulinha também no roubo aos aposentados. Fato é que, daqui para frente, possivelmente, a Polícia Federal vai convocar o Lulinha a depor. O Lulinha está na Espanha. Segundo o jornalista Cláudio Humberto, o Lulinha quer garantias de que não será preso para vir ao Brasil depor. Caso contrário, ele não vai querer vir depor. E esses desdobramentos todos, Lulinha depõe, Lulinha não depõe, vão provocar mais desgaste para o Lula nas semanas que adentram a campanha eleitoral, que é uma campanha eleitoral curta, gente. São 16 programas de televisão. É um mês de campanha, mas os programas de televisão são alternados entre os cargos executivos e legislativo. Então, um dia vão ao ar as propagandas dos cargos
majoritários, outro dia vão ao ar as propagandas dos cargos proporcionais, dos deputados estaduais, dos deputados federais. Então, são 16 programas eleitorais, é uma campanha de tiro curto. Não dá muito tempo para ação e reação. E a campanha começa com Lula mal avaliado, com a economia mal avaliada e com Lula com um escândalo fervente aos olhos da opinião pública. Quer dizer, o escândalo da vez não é o áudio do Vorcaro. O escândalo da vez é o inquérito contra Lulinha. O escândalo da vez é o escândalo que bota Lula para se explicar, que bota Lula na defensiva, na boca de uma eleição que está recém começando. Num contexto, repito, em que a economia está indo mal, em que os índices de avaliação do governo estão piorando, apesar das pesquisas mostrarem, como o Datafolha, que acabou de sair, mostrando Lula 4 pontos à frente do Flávio. Então, eu dou pouca importância a essas pesquisas. Eu acho que nós temos uma eleição extremamente competitiva. Digo e repito que eu acho que esse bloco de eleitores independentes que está observando a eleição, que ainda não se definiu, lá na frente, provavelmente vai pular para o lado do Flávio. É um risco que eu estou correndo como analista, mas que eu repito, é o que eu acredito que vai acontecer nesta eleição. E com isso, eu encerro a minha preleção inicial, agradecendo a todos vocês pela audiência, pelo apoio, pelos PIX mensais, pelas contribuições financeiras aí via aqueles que são membros do canal e para aqueles que clicam aí no cifrãozinho e dão suas contribuições aqui no superchat da live ou clicando nos comentários aí abaixo dos comentários dos vídeos do canal. Muito obrigado a todos.